Rogério, presidente do sindicato, para debater sobre, explanar sobre a Lei 22/2014, de autoria do Executivo que tramita nessa Casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, pessoal do Corredor Polonês, a imprensa na figura do Jailton, companheiro Natinho, funcionários dessa casa. Agradecer aí aos companheiros que estão presentes, companheiro da Prefeitura, a amiga Delcio, que serve o Estado, Polícia Militar. Essa questão, senhor presidente, que surgiu agora sobre uma adequação da tabela de vencimento do plano de cargo e salário, isso aí vai muito de encontro ao que foi dito aqui hoje, né? Porque pela tabela de vencimento da forma correta, que diz o nosso plano de cargo e salário, um médico que com 15 anos de exercício, devido exercício de serviço público, deveria estar ganhando em torno de R$3.500 e hoje está ganhando mais ou menos R$1.500. Então isso aí justifica a evasão de alguns médicos nessa questão de não estar querendo mais servir o município. Aqui na função, vamos dizer assim, de assistente social, bibliotecário, cirurgião dentista, enfermeiro, aí faz farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista. O menor salário hoje salário base, deveria estar R$3.840. Isso se cumprisse a tabela de vencimento da forma correta. Voltando a falar, vereador Clélio, sobre a questão dos projetos de lei que foram enviados aqui, oriundos da Secretaria de Educação, que fala sobre o piso nacional do magistério, tem também a questão do rateio do Fundeb. Nós temos na nova diretoria do sindicato 4 professores competentes para poder debater essa situação. E qualquer professor que é o mais interessado nessas matérias da rede pública municipal, qualquer professor que não aceite a política salarial imposta pelo governo, eu acho que tem competência e tem aprovação do sindicato para estar participando dessa mesa redonda, desses debates, porque o professor é o maior interessado nessas matérias. Então, eu acho que ele deve, sim, participar desses debates, né? Olha só, o projeto de lei 22, que foi mandado para essa casa, ele veio com a seguinte redação, a justificativa, que teria que se adequar à tabela de vencimento. Só que na justificativa da prefeita inicial não sequer citou qualquer determinação do Tribunal de Contas, sempre o Tribunal de Contas, né? Aí, conforme nós chegamos nessa casa e questionamos, chamamos o debate, após a sessão ordinária da última segunda-feira, aí surgiu uma determinação do Tribunal de Contas. Não existe essa determinação do Tribunal de Contas. Até porque o processo citado pelo secretário Frávio, o último voto, no caso que eu achei no site do Tribunal de Contas, ele não fala nada sobre a questão da tabela de vencimento. Ele fala assim sobre o salário dos secretários, algumas coisas aí que tem que ser adequadas, né? Na minha opinião, isso é mais um gozo para poder fugir da responsabilidade de cumprir a progressão funcional que está prevista no artigo 33 da Lei 584, ou seja, nosso plano de cargo e salário. Ao mesmo tempo, queria acrescentar para o servidor que está em casa que existe uma ação, está entendendo, ordinária, uma ação, vamos dizer assim, coletiva, em que a gente está pleiteando junto à Justiça do Trabalho o nosso direito à progressão. E numa ação similar, nós já tivemos o parecer favorável do Tribunal de Contas e uma sentença favorável da primeira instância, primeira vara de trabalho na Justiça de Itaperuna. Então, isso significa que o Executivo, o que ele quer, de uma forma sórdida, rasteira e suja, como o Executivo se dispõe
a tocar a questão do funcionalismo, ele manda para cá um projeto de lei querendo nivelar todas as funções em R$ 724. Porque se isso for aprovado aqui, nessa ação que nós vamos ter agora, e vai ter uma audiência, nessa ação em curso na Justiça do Trabalho, e vai ter uma audiência dia 28 de janeiro, eu convido até, porque é uma audiência livre, eu convido qualquer vereador dessa casa que queira ir a Itaperuna e presenciar, se caso vote essa lei nivelando o salário em R$ 724, nós vamos perder toda a argumentação para defender a nossa tabela de progressão. Então, o que eu peço a essa casa é que, de alguma forma, reenvie essa matéria para o Executivo, o seu presidente, por socorro, se eu estiver falando alguma besteira, já que tem que normalizar a tabela de vencimento para parecer agradável aos olhos do Tribunal de Contas, que faça isso da forma correta. Porque hoje, nenhum funcionário efetivo poderia estar ganhando R$ 724. Porque o último, vamos dizer assim, todos têm, quem tem o mínimo de exercício na função, ele tem de 12 a 18 anos, então ele faz parte aqui do padrão C. Então o salário base hoje deveria estar de um coveiro, por exemplo, que está lá na base da tabela, deveria estar R$ 768. Então a gente precisa ter muita preocupação nessa questão dessa matéria, porque depois de votar, aí a gente vai, vamos dizer assim, estar perdendo qualquer argumentação, qualquer arguição sobre a questão do nosso plano de cargo e salário, que não vem sendo cumprido. Até fazer uma explanação rápida aqui sobre a questão do abono permanente. Foi dito pelo ex-secretário de administração aqui dessa mesa, em setembro de 2010, que a receita do abono permanente seria depositada numa conta e o servidor poderia recorrer à justiça. Caso houvesse um entendimento favorável, a prefeitura teria disponibilizado esse dinheiro para retroagir ao servidor. Nós entramos com uma representação muito bem elaborada pelo Dr. Bruno, e eu agradeço essa casa na época que nos conduziu ao Tribunal de Contas para a gente poder pegar a cópia do processo. O Paulinho participou, foi importante nessa questão. Houve a locomoção, disponibilizaram um veículo. Então o Dr. Bruno conseguiu com que o Tribunal de Contas voltasse atrás no primeiro voto. E o Tribunal de Contas, em novembro de 2011, disse que o abono permanente é legal. Então a Prefeitura voltou a pagar em 2012. Só que esse retroativo, ele também nos pertence. Então hoje nós temos em curso mais de 300 ações de abono permanente. Gente, e foi terrível para mim falar para o marido de uma servidora que ela tinha perdido a primeira derrota que nós tivemos numa ação em segunda instância, que ela tinha perdido em segunda instância o seu direito, porque é uma pessoa sofrida, como todo servidor, um assalariado que estava ali pleiteando um retroativo e perdeu em segunda instância. Porque existe algumas derrotas sobre o abono permanente. Porque o bem pago jurídico da prefeitura, porque existe o jurídico interno e o externo, eles simplesmente demonizaram o abono permanente, dizendo que era inconstitucional, batendo na tecla. Até que uma turma especial do Tribunal de Contas começou a emitir acórdão dizendo que o abono permanente é inconstitucional. Agora, é tão inconstitucional que os dois representantes jurídicos da prefeitura recebem. Além, Ricardo, de receber a sua ordem de serviço, que dobra o salário dos dois. Além de receber hora extra e mais um penduricário lá, que leva o salário de cada um para quase R$8.000. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque não cabe mais a nós, servidores de base, ficar sendo penalizado, tendo nossos salários espoliados e, ao mesmo tempo, a gente vê meia dúzia no bem bom e na boa vida. Senhor presidente, como eu já solicitei ao senhor, essa matéria, esse projeto de lei 22, a gente tem que estar discutindo muito sobre isso. Porque se for votado, vai prejudicar
trabalhador de carreira. Para finalizar, senhor presidente, porque a hora já se avança, eu estou em Bom Jesus, completou agora em 2014, 20 anos. Eu trabalho 15 anos na prefeitura. E o gosto que eu sempre tive de trabalhar na prefeitura é que forja, vamos dizer assim, essa satisfação que eu tenho de morar em Bom Jesus. Eu já tive o vereador Léo Chambon como companheiro de galpão, num período em que era durante o dia, mais de quase 200 funcionários ali no galpão trabalhando. A prestação de serviço nossa era imensa. Eu já tive o Carlos Ney como secretário, já tive o Jackson foi meu companheiro, que a gente tinha todos os dias, praticamente, a gente ia na roça atender e fazer manutenção de 10 tratores e patóias e aquela coisa toda. E isso, infelizmente, o atual executivo conseguiu acabar com isso. Ele sucateou o serviço que era prestado à comunidade e, ao mesmo tempo, ele vem sucateando o maior patrimônio do município, que é o servidor. O servidor hoje não tem satisfação de prestar o serviço ao contribuinte que é ele que paga. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente vem aqui, vai para a rádio e articula com alguns vereadores e fica conversando com o servidor, uma proposta salarial para poder atenuar esses 80% de perda, o executivo ele tem coragem de sorrateiramente enviar para essa casa um projeto de lei que vai nos prejudicar, gente. Que relacionamento entre patrão e empregado é essa? Que nós não podemos confiar nos nossos patrões. Há mais ou menos um mês, o servidor vem recebendo um papel para assinar, que está escrito lá, não acumulação de cargo, e a declaração de que ele não está aposentado recebendo pelo INSS. Ninguém confia em assinar. Ninguém quer assinar. Por quê? Com medo de a sua assinatura ser usada pelo executivo com uma coisa que vai prejudicá-lo. Então, o senhor presidente, eu agradeço essa disponibilidade e essa forma como o senhor vem conduzindo essas matérias pertinentes ao servidor. Eu gostaria que fizéssemos essa parceria, porque quando nós conseguimos uma parceria entre executivo parceria entre o sindicato, que representa a CRAS, e o legislativo, nós conseguimos derrubar aquela proposta, aqueles projetos de lei do pacotão, que seria um duro golpe contra o funcionalismo. E hoje aqui, essa casa, infelizmente, recebeu do executivo, mas essa tentativa de golpe contra o funcionalismo. E queria mandar um recado para a prefeita. Tá? Ela pode até nos perseguir, sustentada por um liminar. Ela pode até conseguir nos perseguir, mas jamais ela vai tirar a nossa satisfação naquilo que a gente faz, de ser servidor público. Eles estão tentando fazer isso. A gente está perdendo essa satisfação, mas a gente ainda vai continuar na luta. Eu fui reeleito presidente do sindicato e estou tentando fazer o possível para representar a minha classe. O dia que a classe achar que eu não sirvo mais, eu pego a minha viola e sigo o meu caminho. Enquanto isso não aconteça, prefeita, a senhora tem que me aturar como representante de classe, porque eu fui eleito pelo servidor e não estou ali representando a classe sobre efeito de liminar ou qualquer outra coisa suspeita perante a legalidade da lei e a Constituição. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente. A gente está junto aí nessa luta. Agradeço também o presidente do Sindicerv, esse atuante Rogério, porque a gente está acompanhando a sua luta em prol da classe trabalhadora do município. Eu venho agora nas considerações.